do Senhor, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Uma palavra conhecida nossa, dos versículos mais citados por nós, talvez, nós, os crentes. E até estranho uma palavra dessa para crente, né? Mas a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo, 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presbítero Augusto, ora ao Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, quão alegre estamos aqui, Pai. Aleluia. Amém. Pai, eu quero clamar que tu enche o vaso, Pai. O pastor Romero será usado por ti. Amém. Que a palavra do Senhor venha aos nossos corações, Pai. Talvez regar o nosso coração, dar um refrigério para nós, Pai. Uma medida que nós viemos buscar aqui hoje. Amém. Para a bênção de nossas vidas, Pai. Eu quero te louvar em nome de Jesus. Amém. A igreja se assente. Glória a Deus. Amados, eu glorifico a Deus pela vida de uma boa parte da igreja que está aqui, que hoje meus irmãos saem lá do conforto do seu lar para ouvir a palavra do Senhor, e eu quero agradecer ao Senhor por isso. Repetindo até o que o diácono Francisco já falou, pela vida do Ricardo e da Beth, a gente convive com um baiano e fala pela vida de Ricardo e de Beth. Aí, pela vida do Ricardo e da Beth, e hoje abrem as portas da sua casa para que aqui possamos proclamar o Evangelho, e eu glorifico ao Senhor por isso. Amém, queridos? Amém. Amados, eu estava hoje, tive um dia corrido, trabalhoso, como todos nós temos, não sou só eu sei disso. E eu fiquei até pensando, falei, Deus, será o que eu vou pregar? Né? Tem lá a igreja, o povo, tem que ir. Aí quando Deus me deu esse texto, falou, né, isso aí, eu busquei, eu falei, mas eu sei que eu vou estar lá com certeza, todos os crentes, todos da nossa igreja, uma palavra, meus irmãos, de salvação, uma palavra de alcance de almas, de alcance do pecador, e nós vamos falar dessa coisa que nós já estamos aí conhecendo isso, e graças a Deus por isso. Amém. Mas queridos, eu quero obedecer o que Deus tem falado às nossas vidas. Eu queria, meus irmãos, falar sobre esta palavra. O amor do Senhor, meus irmãos, pelo mundo. O amor do Senhor pela igreja. O amor de Deus para com os seus filhos. A palavra, meus irmãos, do Senhor está dizendo que Deus, Ele amou o mundo. Amém. De tal maneira que Ele deu o seu Filho, o único Filho, meus irmãos, para que nós tivéssemos vida. Então, meus amados, quando nós entramos, meus irmãos, nesta obra que é a obra do Senhor, que é a obra de Cristo, que é a obra do Pai, meus irmãos, nós vemos que nós entramos numa obra muito abençoada, porque é uma pergunta que nós fazemos e sempre a fazemos. Quem é, meus irmãos, que daria um filho por qualquer coisa? Mas aí, meus irmãos, o Senhor dá o seu Filho, Deus dá por nós, meus irmãos, pecadores, com muitos problemas, com muitas coisas nos nossos corações. Corações pecaminosos, vou até dizer, nós falamos para as crianças, um coração sujinho. Às vezes nós falamos isso muito com as crianças, mas nós vamos lá e olhamos, e o Senhor vai lá e olha para nós e fala assim: lá tem um amado que tem valor para mim, lá tem um Augusto, lá tem um Luiz, lá tem um Rodrigo, lá tem um Amaury, lá tem um Ronaldo, lá tem esse povo que eu amo, e eu vou enviar o meu filho
para que eles tenham a bênção sobre a vida deles, para que eles não sejam condenados. Querido, eu quero te dizer que você não está condenado. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos na presença do Rei, do Todo-Poderoso, e Ele fala que Ele dá o unigênito, Ele manda Cristo para que você tomasse posse dessa abundância, dessa vida maravilhosa que Deus, Ele tem dado à nossa vida. Amém. Ele tem dado para nós. Sabe o que nós Deus. olhamos, meus irmãos, muitas vezes, até penso, poderia dizer que por isso que o Senhor manda, nos lembra disso nesta noite. Nós nos esquecemos disso, irmãos. Nós nos esquecemos pelo preço que foi pago. Nós nos esquecemos do que foi feito, do sacrifício, de tudo. E aí, meus irmãos, nós começamos, vou usar lá quinta-feira, começamos, meus irmãos, a nos condenar. Começamos, meus irmãos, a trazer condenação sobre nossas vidas. E qual foi a palavra de quinta-feira? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, meus amados, não tem condenação, porque o unigênito veio, o Filho veio, o Pai mandou o Filho, e o Filho veio, o Filho obedeceu, foi obediente. Meus irmãos, foi como, meus irmãos, uma ovelha muda até a cruz do Calvário, pela tua vida e pela minha vida, e disse, tem dito para mim e para você, que não há mais condenação sobre nossas vidas. Amém. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes nós falamos assim, o Senhor já me deu essa palavra de Nicodemos, que está aqui no capítulo 3. Meus irmãos, nós entendemos, e eu já falei sobre isso na igreja, e ele fala para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como é que eu sou velho e vou nascer de novo? Ele está falando de salvação, nascer para Cristo, nascer para o Senhor. Mas muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, isso está mortificado, está morto. Nós vamos matando, meus irmãos, coisas no nosso coração, coisas que o Senhor já tirou, coisas que o preço já foi pago, já foi tirado, você está limpo. Nós estamos, meus irmãos, abençoados, somos hoje mais do que vencedores. Hoje, meus irmãos, nós somos novas criaturas, nós somos um povo que vai vencer, nós somos um povo que vai triunfar, nós somos um povo que vai povoar o céu, nós somos um povo que vamos para um lugar maravilhoso. Então nós não temos mais essa condenação sobre nossa vida. E nos esquecemos disso, irmãos, do unigênito, meus irmãos, que foi mandado para que nós fôssemos abençoados e cheios da graça e do poder dele. Aí, meus irmãos, João escreve em 1 João capítulo 4, nisto se manifestou a caridade de Deus. Caridade, meus irmãos, é amor. Se manifestou em Cristo a caridade de Deus pela tua vida. Irmão, é quando a gente fala, você tem valor. Aleluia. Irmãos, prestem atenção, a palavra é maravilhosa. Manifestou a caridade de Deus para convosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos. Amém. Ele mandou o Filho para que vivamos. Sabe o que a palavra está dizendo, querido? Eu não tenho nada com morte, eu não tenho nada com trevas, eu não tenho nada com pecado, eu não tenho nada com passado. Eu tenho hoje é com Deus, é com o Senhor, porque Ele veio para mim e disse, Ele mandou o unigênito, não para que eu continuasse morto, não para que eu continuasse uma criatura qualquer, não. Ele mandou o unigênito para que eu viva, e viva em abundância, e viva na presença, e viva com gozo, com coração, com amor, com alegria. Meus irmãos, apesar de tudo que nós enfrentamos todos os dias, eu devo me colocar de pé e dizer, Senhor, me abençoa e me ajuda todos os dias da minha vida. Amém. Hoje pela manhã, eu estou lembrando aqui disso agora, aí eu cheguei num determinado lugar para trabalhar, lá fiquei o dia todo, aí chegou esses, aí eu, graças a Deus, me dou bem com os meninos todos, e aí chegaram e começaram a conversar, ei, com as conversinhas sempre, ei, conta aí. Aí no final de semana aí começa, um fala um palavrão, outro fala um palavrão, outro fala um palavrão, outro fala. Eu lá no meio, na roda dos escarnecedores. Eu falei, oh Deus, misericórdia, eu saí da igreja, estou buscando a presença do Senhor, vem escutar esses trem aqui. Aí eu falei, ô, eles chamam de feio lá, ô feio,
Você não para com esses palavrão, isso. Você é um menino, um rapaz já está chegando nessa idade aí, o outro já é velho, idoso. Para de falar isso aí, rapaz. Esse trem é feio, muda o seu palavreado, muda a conversa. Que negócio feio. Ele ficou assim, né? Não, rapaz, tranca esse negócio fora da sua boca aí. Ele ficou meio sem graça na hora, né? E graças a Deus fala com autoridade. E nesse assunto, porque eu não digo nada. Eu sou liberto disso, liberto. Meus irmãos, não tem nada, palavras desse nível aí. Aí, meus irmãos, falei, ele deu uma rodeada para lá, rodeada para cá. Meus irmãos, calou. Ele conversou comigo, ficou do meu lado o dia todo, não falou mais um palavrão. Uma dessas brincadeiras de mau gosto, mas tem... Chula, parou com esse negócio. Irmãos, sabe por quê? Porque nós que temos a vida em Cristo, nós não admitimos isso em nossas vidas. Isso não nos alegra mais. Isso não faz mais parte da nossa vida. Isso não, meus irmãos, tem mais a ver comigo. Outrora, nós nos alegrávamos, sentávamos naquela mesa, deliciávamos-nos com aquilo, gostávamos de tudo, das piadinhas, aquilo era maravilhoso, entravam também no barco. Mas agora, meus irmãos, o Senhor falou assim: eu mandei o unigênito e hoje você tem vida. Eu mandei Cristo e hoje você tem Cristo. Eu mandei aquele que dá vida e hoje você tem vida. Você não precisa mais nada disso, você precisa do Senhor. Amado, nós precisamos de Jesus, nós precisamos daquele